os fiéis discípulos de Jesus eram a minoria. E ao longo da história da igreja, também vemos que, conquanto a influência que a fé evangélica estendeu por todo o Ocidente, garantiu níveis civilizatórios que, pela graça comum, foram assim manifestos no Ocidente, grande parte por meio desse povo chamado evangélico, desses cristãos de herança protestante. Vários elementos que compõem a civilização ocidental são herança dessa tradição. Porém, isso não significa que, conquanto essa influência tenha se espalhado, ela veio de uma grande maioria numérica. Eu considero isso, me alinhando a muitos estudiosos e pastores sérios ao longo da história, que toda essa influência nada mais foi do que a graça de Deus se manifestando por meio de pecadores e nada mais. Não foi sobre o talento ou a competência de homens e mulheres herdeiros da tradição protestante que o Ocidente se tornou o Ocidente como o conhecemos, por mais que ele esteja um tanto desconfigurado com o passar dos anos. Tudo aconteceu pela graça de Deus. Por isso, a Ele é devida a honra e a Ele é devida a glória. Então, a provocação que eu trago para nós, nesse início de mensagem, nesse início de reflexão, é como santos no mundo farão parte de uma grande maioria numérica. O que é conhecido a partir dessa poderosa, portentosa, numerosa igreja evangélica? Pelo que ela é mais conhecida? Pelo que os crentes são mais conhecidos? Essa pergunta foi feita e, na verdade, essa afirmação foi levantada pelo apóstolo Paulo quando ele escreveu para essa já conhecida, já estamos na nossa terceira mensagem, na epístola de 1 aos Coríntios, então já temos o devido pano de fundo histórico para que tipo de igreja, que tipo de grupo, que tipo de congregação Paulo está endereçando sua carta, um grupo que ele conhece pessoalmente, que ele deteve relação com esse grupo. Então ele não fala apenas por aquilo que ele ouviu, embora ele também tenha recebido informações do proceder, do dia a dia dessa congregação em Corinto. Mas ele também os conhecia, sabia os seus desafios, sabia seus grandes problemas, mas também sabia daquilo que Deus tinha feito na vida deles. E isso que é mais importante para Paulo, como o texto vai nos mostrar. E é com esse pressuposto, com essa lente, com esses óculos, que eu quero ler o texto e interpretá-lo junto contigo essa noite. Volta comigo seus olhos, por favor, para os 3 primeiros versículos do capítulo 2 de 1 Coríntios. Então Paulo inicia o seu capítulo 2, dando sequência àquilo que ele abordou no capítulo 1, sobre o chamado dos santos, a primazia dos valores de Cristo sobre esses santos vocacionados e chamados por Deus. Agora Paulo começa a tratar de como foi a mensagem dele, como foi o conteúdo daquilo que fez em sua segunda viagem missionária, que é registrada lá no capítulo 18 de Atos. Atos 18 conta como foi esse encontro de Paulo com Corinto, com a cidade de Corinto e aqueles que ali foram salvos pela graça e se tornaram a igreja em Corinto. Ele inicia dizendo: irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho, o martírio de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. O que Paulo está querendo dizer aqui é que ele não usou da sua verve, da sua capacidade de comunicação,
da sua mensagem, ele não usou de técnicas que tocassem na emoção das pessoas por meio de ostentação de linguagem, tampouco se fez valer daquilo que ele até era versado, da sabedoria comum dos gregos, para trazer a atenção para aquilo que ele falava. Então Paulo não apelou nem para os afetos e nem para os aspectos racionalistas para comunicar o que precisava ser comunicado àquele povo. Ele diz que quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, importante entender a palavra testemunho aqui, que vem do original martíria, martúria ou martírio em português. Paulo não anunciou nada agradável num primeiro momento ou a ouvidos que simplesmente querem ouvir aquilo que os agrada. Paulo não falou nada de tão agradável, por isso ele anunciou o testemunho de Deus, o martírio de Deus, a dor do Deus Pai que entrega o Deus Filho por amor a pecadores. Foi isso que Paulo fez. Por isso não houve ostentação de linguagem para o apelo emocional, tampouco de sabedoria para o apelo meramente racionalista. E Paulo continua no versículo 2. Por quê? Decidi nada saber entre vós. Guardem muito bem esse versículo 2. Porque decidi nada a saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Não há outro assunto para Paulo, em especial reunido com a igreja em Corinto, e agora endereçando uma carta, uma epístola para aquela igreja. Não tem outro assunto, não tem outra coisa que interessa a Paulo, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. E a condição de Paulo, a condição de Paulo não era favorável nem mesmo ao seu próprio estado. Ele diz no versículo 2, você depois pode conferir isso em Atos 18, no versículo 3, e foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. Paulo estava debilitado fisicamente, espiritualmente e emocionalmente quando teve o seu primeiro contato com a igreja em Corinto. Ele não estava no seu melhor, ele não estava no topo da performance, ele não tinha aquilo que os mais atuais chamam de hacks, de formas de se tornar alguém com a melhor performance possível. Não, definitivamente não. Paulo estava numa fase ruim, estava num dia mau, e é nesse tempo que ele vai a Corinto. E o verso 4 diz, como um grande centro, um grande núcleo dessa mensagem, o verso 4 diz o que o impulsiona àquela cidade para proclamar o testemunho de Deus. Verso 4, presta atenção comigo. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. A minha palavra e a minha pregação. Então Paulo entende que ele tinha ferramentas para anunciar o testemunho de Deus à cidade de Corinto. E as ferramentas de fato eram a palavra e a pregação. E ele coloca essas ferramentas com esses pronomes para deixar bem claro. É como ele vai trabalhar, é a forma, na verdade, de como Deus vai operar por meio da vida do apóstolo. A minha palavra e a minha pregação não consistiram, não foram feitas de linguagem persuasiva de sabedoria. Eu não me usei de técnicas de como criar uma narrativa, ou aquilo que os mais atuais chamam de storytelling, de como contar uma boa história, de como prender a tua atenção, de como te persuadir, de como entender a dor da sua alma para te vender algo. Eu não fui com a minha palavra e a minha pregação com essas técnicas.
Eu fui, diz Paulo, por meio da demonstração do Espírito e de poder. Foi por meio da manifestação do Espírito Santo, o E com a caixa alta, o E maiúsculo no Espírito, já deixa claro, o Espírito Santo de Deus e de poder do Evangelho. É isso que constitui o núcleo duro do anúncio do testemunho de Deus. A pregação, a palavra e o poder de Deus por meio do Espírito Santo. Foi por meio disso que Paulo levou o anúncio do testemunho de Deus para Corinto. E é isso que ele está lembrando aqui, aqueles irmãos. E no verso 5, concluindo essa introdução do capítulo 2, ele diz: para que, com a finalidade de que a vossa fé não se apoiasse, não se reclinasse, não repousasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. E assim Paulo introduz esse capítulo 2, começa esse capítulo 2, deixando claro qual é a essência, o coração da sua mensagem. E aquilo que, na verdade, acaba por sustentar aquela igreja que se reunia em Corinto. Mais uma vez, a gente iniciou fazendo a leitura pública das Escrituras, e é sempre bom lembrar, vá marcando quantas vezes algumas palavras se repetem ao longo do texto. Isso te ajuda a interpretar aquilo que o Espírito Santo quer chamar mais a atenção, quer elucidar, quer trazer mais à tona, para a gente compreender a mensagem específica que está sendo pregada. Eu já fiz esse trabalho antecipadamente para você e te adianto que a palavra Espírito, com E maiúsculo, ou seja, referindo-se ao Espírito Santo de Deus, ocorre 7 vezes nesse texto. Ao longo desse texto, a ocorrência de Espírito atribuído ao Espírito Santo é 7 vezes falada nesse texto. Isso é digno do quê? Da nossa atenção. Então, se você estiver anotando, fique aí alerta e vá grifando toda vez que aparecer a palavra Espírito. Por outro lado, a palavra sabedoria tem 8 ocorrências em todo esse capítulo 2 de 1 Coríntios. Então, temos que, olha, o Senhor quer falar algo conosco a respeito de Espírito e de sabedoria. E nós sabemos, quando lembramos de Isaías 11, uma das profecias messiânicas, que aquele que recebeu o Espírito de sabedoria é o nosso Senhor Jesus. Ele recebeu esse espírito de sabedoria. Ele detém esse espírito de sabedoria e de conhecimento. Estão reclinados sobre os seus ombros santos do nosso Senhor Jesus, o espírito de sabedoria e de conhecimento. Então é a Ele que devemos buscar, é a Ele que devemos recorrer, é Ele que precisa ser conhecido, e é isso que Paulo está fazendo com a igreja de Corinto. Lembrar aquele que é mais importante para a existência daquela igreja. Jesus, o que detém o espírito de sabedoria e de conhecimento. E ele segue, a partir do versículo 6, até a conclusão do capítulo, portanto 11 versículos, tratando daquilo que um dos maiores presentes que a Assembleia de Deus deu para o corpo de Cristo, um grande erudito de Novo Testamento, Gordon Fee, ele chamava isso de a cosmovisão cheia do Espírito. Uma visão de mundo pentecostal. E quando Fee, esse pesquisador do Novo Testamento, esse presente das Assembleias de Deus, como eu falei, para o corpo de Cristo, ele sempre ensinava que a cosmovisão pentecostal não dizia respeito a todos os fenômenos que a palavra pentecostalismo, ou a palavra pentecostal, traz à nossa mente quando falamos disso. Mas ele falava de uma cosmovisão, uma visão de mundo pentecostal à luz desse grande fenômeno do povo de Deus, cheio do Espírito, dessa forma capaz de ser aquilo que essa série mesmo propõe para nós em seu título, Santos no Mundo. Portanto, ser santos no mundo depende de uma visão de mundo cheia do Espírito. A gente costuma falar de cosmovisão reformada, de uma visão de mundo pelas lentes daquilo que aprendemos com os reformadores da Idade Média.
E eu creio que precisamos usar, de fato, essas lentes para vivenciar a nossa experiência, sobretudo no melhor entendimento que podemos ter da Sagrada Escritura. Porém, eu concordo com Gordon Fee quando ele fala da necessidade de uma cosmovisão cheia do Espírito. Porque essa caminhada que é proposta aqui por Paulo, essa caminhada que redunda, que conclui na mente de Cristo, só é possível se formos cheios do Espírito Santo. Esse é o chamado à igreja de Corinto, creio que esse é o chamado para nós. Vamos conferir espiritualmente isso juntos na conclusão desse texto. Verso 6, entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. E aqui Paulo traz um contraste com aquilo que ele trabalha nos primeiros 5 versículos, colocando uma realidade onde ele deixa claro que não foi por persuasão, por meio de ostentação de linguagem ou de técnicas a partir da filosofia e da grande sabedoria reinante naquele tempo, que ele anunciou o testemunho de Deus. Ele deixa claro isso, que não foi de acordo com os poderes deste mundo. Entretanto, ele inicia o versículo 6 estabelecendo um contraste. Expomos, deixamos claro, colocamos no lugar mais iluminado, mais alto, para que todos vejam sabedoria entre os experimentados. Em algumas versões o experimentado vai estar aí como maduro. Em outras ainda, salvo engano, a Almeida Revista Corrigida, a RC, sabedoria entre os perfeitos. Não é uma tradução muito legal, muito boa para o português, mas o perfeito, no caso, diz respeito àquele que está mais próximo da maturidade, ou seja, mais próximo de chegar à conclusão da sua vida. E o que se espera de alguém maduro é que seja alguém aperfeiçoado pelo tempo. Daí a tradução da RC, perfeitos. Mas eu aprecio a tradução da NVI, maduros, maduros. O grande expositor bíblico da antiguidade da igreja, João Crisóstomo, ele, pregando sobre esse texto uma vez, disse que sabedoria, na verdade, é como Paulo denomina o evangelho nessa passagem. Enquanto esses maduros ou experimentados são aqueles que alcançaram a fé ou que foram alcançados por ela. Essas são as palavras de Crisóstomo, pregando e interpretando esse texto, e eu, de fato, concordo com esse grande pregador da antiguidade. Expomos sabedoria entre os experimentados. O que Paulo está fazendo aqui é usar as palavras que o então século presente usava para se referir à sabedoria. Só que Paulo coloca a sabedoria no seu devido lugar aqui. A sabedoria, na verdade, não é aquilo que é compilado pelo conhecimento humano. A sabedoria faz-se valer aqui como a boa notícia para aqueles que são experimentados. E não experimentados pelas artes da ciência humana, pela capacitação humana, mas aqueles que simplesmente encontram fé em Jesus, ou são encontrados graciosamente em fé nele. A parte B do versículo 6 continua. Não, porém, Paulo colocando os pingos nos is, não, porém, a sabedoria deste século. Sempre quando Paulo usar essa expressão, ele vai se referir ao sistema do mundo, aquilo que no grego chama-se aion, o sistema mundo. Cosmos enquanto o mundo planeta, aion, o mundo enquanto um sistema de valores, comportamentos e conhecimento. É disso que Paulo está falando quando usa a palavra século. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Então aqui ele faz uma diferenciação clara. O que eu estou expondo a vocês, a sabedoria entre os experimentados, e aí me valendo das palavras de Crisóstomo, o evangelho entre aqueles que foram alcançados em fé, não, porém, a sabedoria desse século, o conhecimento do sistema mundo, nem a sabedoria
o conhecimento dos poderosos desse tempo, desta época. E aqui a diferença entre século e época. Porque Paulo refere-se então, ao falar época, ao tempo em que ele está escrevendo essa carta, no primeiro século depois de Cristo. E ele vaticina, traz uma palavra final no versículo 6, sobre o que são essas sabedorias, tanto do século presente, do sistema onde eles estão inseridos, bem como dos poderosos daquele tempo. Paulo diz que se reduzem a nada. A sabedoria do tempo e do grande sistema que dominava os coríntios naquele tempo são reduzidos a nada. A audiência original está ouvindo, portanto, uma palavra de encorajamento diante da pressão externa do século presente. Existe a sabedoria do século, existe a sabedoria do sistema vigente, existe a sabedoria dos poderosos desse tempo, dessa época. Elas se reduzem a nada diante da sabedoria dada, concedida graciosamente aos experimentados. Elas são reduzidas a nada. Versículo 7, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta. Veja, o mistério, ele tem um tempo de encerramento, quando o evangelho começa a ser pregado, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Porque sem essa sabedoria de Deus, que foi muito bem discernida pelo pregador da antiguidade, que é o evangelho, eu, você, os santos no mundo, lá em Corinto, há séculos e séculos atrás, não chegaríamos na glória. Não seríamos alcançados por essa realidade final da salvação. Lembrem-se, justificação, santificação e glorificação. Chegaremos pela fé na glória de Deus. E é isso que Paulo lembra a sua audiência reunida em Corinto. Sabedoria essa, verso 8, que nenhum dos poderosos desse século, mais uma vez ele afirma, e aí ele situa os poderosos não apenas na época, não apenas no tempo, na linha do tempo. Ele posiciona os poderosos dentro desse aion, desse sistema chamado mundo, que aqui é identificado como século. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, teve conhecimento. Se a gente pudesse ter uma terceira palavra-chave nesse capítulo, seria essa: conhecer, o verbo conhecer ou conhecimento, vindo na sequência de espírito e sabedoria. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Veja que Paulo está fazendo uma narrativa da redenção, relembrando o que aconteceu com Jesus e quem foram os manipuladores, os articuladores para aquela acusação temporal e sistêmica que foi a crucificação de Jesus chegasse a cabo. É muito evidente aqui que Paulo refere-se aos poderosos principais da religião judaica e aos poderosos de toda a máquina jurídica do Império Romano. Mas ele traz uma luz de esperança ao lembrar da Sagrada Escritura. Ele lembra a razão e de como, na verdade, esse mistério que desde séculos e séculos anteriores vinha sendo preordenado, na verdade, desde a eternidade, pelo Deus Pai Criador. E ele começa a fazer algumas citações a partir do profeta Isaías. Verso 9, mas como está escrito. Quantas vezes Paulo usa essa expressão, não é? Está escrito. Como está escrito, reafirmando que a mensagem de Paulo
não é por meio de ostentação de linguagem ou de mera sabedoria humana. Ele tem um fundamento, ele tem uma base. E a base de Paulo é a Sagrada Escritura. Então, o fundamento bíblico para essa revelação do mistério que Paulo está trazendo, e aqui ele faz a citação de Isaías 52, 64, várias palavras que referiam-se às profecias de Isaías, ele junta, compila essas palavras e a gente tem, como é muito conhecido de nós, o versículo 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, ou seja, todas as percepções sensoriais, o que podemos ver, o que podemos ouvir, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que diz respeito aos nossos afetos, aos nossos pensamentos e sentimentos, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ninguém viu. Nós, por vezes, costumamos interpretar essa passagem com um olhar extremamente escatológico. Ou seja, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Pô, Deus está preparando a nova Jerusalém, que há de descer do céu. Não é? A gente vai sair aqui desse sistema mundo falido, corrompido, das nossas próprias vidas que, infelizmente, por causa do pecado, vão se deliquescendo, acabando ao longo dos anos, e a gente vai viver uma nova realidade com um novo corpo, um corpo glorificado. Sim, isso é uma grande verdade, a grande verdade do ainda não. Mas graciosamente, Deus já deu o grande presente dessa palavra no já. E a gente precisa ler a Escritura toda, da importância de ler a palavra de Deus, os capítulos inteiros, os livros inteiros, a Bíblia inteira, para entender a história inteira. E não apenas se apegar em uma parte da promessa, que se lermos descontextualizada, vai ser incompleta. Como isso se completa? Versículo 10. Olha comigo, por favor. Mas Deus. O que eu sempre falo quando a gente vê essa expressão aqui? Mas Deus. Eu sempre falo que tem uma virada de jogo. Para quem acompanha filmes e séries de TV, tem um plot twist. Tem uma virada na trama. Algo vai acontecer, presta atenção. Se você está pensando que o que Deus tem preparado para você é só na glória que há de vir, é só na volta de Jesus, lê do engano. Eu quero te dizer que Deus tem algo que já deu para você hoje, preciosíssimo, incomparável, incorruptível, hoje. Versículo 10, mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Deus já revelou em si mesmo pelo Espírito. O verbo está no pretérito, está no passado. Deus já revelou, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Ou seja, o que Deus tem preparado para nós já foi revelado. Qual é o grande assunto de Paulo desde o início dessa carta? Jesus e esse crucificado. Continua comigo no versículo 11, por favor. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então Paulo traz um questionamento e uma pergunta retórica, como costumeiramente ele fazia, usando da técnica de ensino dos rabinos. Nós temos, versículo 11, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? E aí perceba o espírito aí com letra minúscula. Sua própria alma, a sua própria concepção interior. Qual dos homens sabe das coisas do homem, senão ele mesmo, que nele está, sua própria alma, seu próprio ser interior. Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o próprio Espírito de Deus. Ora,
nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Por isso começamos essa palavra essa noite com essa oração: vem Espírito Santo. Espírito Santo nos encha, porque isso já nos foi dado. Povo de Deus, gente querida, já nos foi dado aquilo que havia sido profetizado por Isaías: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam é Jesus, e este crucificado. É Jesus e agora esse ressurreto. É Jesus e agora hoje esse à destra do Deus Pai, que envia o seu Espírito, Deus Espírito Santo, para nos tornar conhecidos dele e conhecermos ele intimamente. Isso nos é dado hoje. Isso é um presente que não pode ser negligenciado. Não pode ser encarado de uma forma enganosa ou limitada. É óbvio que não experimentamos com plenitude a realidade do conhecimento de Deus por causa das nossas limitações do pecado. Mas no já, pelo Espírito de Deus, podemos de fé em fé e de glória em glória conhecê-lo mais e mais. Desfrutar mais e mais de um relacionamento com o Santo dos Santos, que é Jesus. Se queremos ser santos no mundo, se queremos que não seja apenas um título de mensagem, uma arte que colocamos na internet, isso precisa ser algo que a gente comece a, pela fé, se apropriar e entender que Deus já nos deu isso hoje como revelação. Não é mais um mistério. Embora Paulo, afirmando essa lógica escatológica, essa lógica do futuro, lá na frente, a gente ainda vai chegar daqui a algumas semanas, lá no capítulo 13 de 1 Coríntios, ele diz que a gente ainda vê como meninos, como crianças, como imaturos, como que por reflexos difusos, ainda não chegamos à plenitude e à maturidade, à plenitude da santidade. A plenitude da santidade é a glorificação, mas de fé em fé e de glória em glória, o Espírito Santo nos habilita, no tempo chamado hoje, a conhecer cada vez mais o Senhor. Isso nos é dado como possibilidade hoje. O versículo 13, concluindo essa pequena parte, ele diz: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Percebam a constante presença do Espírito Santo no texto. Deus quer falar alguma coisa com a igreja em Corinto sobre o Espírito Santo. Eu creio que Deus quer falar alguma coisa com a igreja reunida em Vila São Luís essa noite sobre o Espírito Santo. E eu acho belíssima a forma como as palavras que não são de sabedoria humana, de Paulo, são ensinadas pelo Espírito. Final do versículo 13, olha que expressão bonita. Conferindo coisas espirituais com espirituais. Uma conferência espiritual, de fato. Uma conferência de santos, olhando aquilo que é espiritual e discernindo isso de forma clara. Versículo 14 e 15, acontece mais um contraste. Agora, saindo da realidade, do conteúdo dessa mensagem que outrora era mistério e agora ela é revelada. E ao ser revelada, ela começa, pelo poder do Espírito, a identificar, uma vez que conferimos coisas espirituais com espirituais, quem é quem. E nós sabemos, já ouvimos sempre falar disso. A igreja de Corinto é um lugar complicado. A gente vai sair dessas lindas palavras aqui, do capítulo 2, e o capítulo 3 já vai começar com a complicação da dissensão desse povo, que se reunia em Corinto. Porém, Paulo não deixa de estabelecer, por meio do contraste, quem é quem. Olha o que diz o versículo 14. Ora, o homem natural
não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. A loucura da pregação. Aqui o texto é óbvio, é direto. O homem natural, o ser humano que vive de acordo com as suas lógicas sensoriais, ou seja, dos olhos, dos ouvidos, do seu próprio coração, que vive de acordo com a sua inclinação sensorial e emocional ou racional. O homem natural, o homem do século presente, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. Ele não aceita aquilo que vem do Espírito de Deus. Porque simplesmente para ele é loucura. O texto é absolutamente autointerpretativo aqui. Continuando, parte B do versículo 14. E não pode entendê-las, e Paulo carrega na tinta, porque elas se discernem espiritualmente. As coisas do Espírito de Deus só podem ser discernidas espiritualmente, lembrando do versículo 13. São coisas espirituais conferindo-se umas com as outras. Versículo 15, e aí a obra do Espírito Santo na vida dos pecadores, a obra do Espírito Santo na vida de seres humanos que são alcançados pela fé em Cristo Jesus. Verso 15. Porém, o Espírito julga todas as coisas, mas ele mesmo, porém, o homem espiritual julga todas as coisas, ou seja, tem capacidade de interpretar, discernir todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. O Espírito identifica o povo de Deus, moldando seus valores e sua cosmovisão, deixando claro quem eles são. Daqui, lembrando mais uma vez, a partir desse versículo, daquela orientação do Gordon Fee. Uma cosmovisão. O homem espiritual é aquele que consegue enxergar o mundo com olhos cheios do Espírito Santo, com capacidade de discernimento do século presente. A melhor forma de traduzir aqui é compreender que ele mesmo não é julgado ou discernido por ninguém. Ele não é discernido, o homem espiritual, a mulher espiritual, o indivíduo espiritual. Ele não é discernido por ninguém espiritualmente que não tenha o Espírito Santo de Deus. Por vezes alguns costumam a tratar essa passagem como o juízo que diz respeito ao juízo dos últimos tempos, o juízo final. Esse de fato só pertence ao nosso Deus soberano. Mas a gente precisa passar pelo escrutínio do dia a dia, quando julgamos, e a gente vai aprender isso em 1 Coríntios mais adiante, como julgar profecias. É necessário que elas sejam julgadas. Então há um juízo. Mas aqui o que se fala é do discernimento espiritual, que o homem espiritual detém e o homem natural não. É esse contraste que Paulo faz. E esse contraste tem um fundamento, uma base. E aí Paulo inicia o versículo 16, percebam como Paulo se fundamenta na Sagrada Escritura, olhando para o Antigo Testamento, para o seu ensino. Essa carta, na verdade, é um grande ensino sobre vida de igreja. Um grande manual de doutrina da igreja é a primeira carta aos Coríntios. Ele inicia com essa menção a Isaías 40, 13. O verso 16 começa assim: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? E aí Isaías 40, 13 vai dizer: quem, pois, conheceu a mente do Senhor, do Deus vivo, que o possa guiar? Quem discerne a mente de Deus? Semana passada, o diácono Ângelo falou uma coisa muito preciosa sobre o nosso relacionamento com a mensagem da cruz, por meio da palavra de Deus, por meio da Sagrada Escritura. Que quando temos acesso mesmo na condição de pecadores, de literalmente entrar na mente de Deus e conhecer a mente de Deus por meio da palavra. Eu fui muito desafiado por aquela palavra, porque eu sou assim, alguns trechos de mensagem, eu estou ali, estou ouvindo a mensagem, ok, vamos, mas algumas frases, elas me capturam,
E eu começo a pensar, orar, olhar na Bíblia, várias coisas ali. E isso me leva a essa citação, essa palavra do diácono Ângelo na semana passada, me leva diretamente e inequivocadamente ao final do capítulo 2 de 1 Coríntios. Nós, porém, diz o verso 16, temos a mente de Cristo. Eu não sei você, mas até hoje, mais de 20 anos de caminhada cristã, até hoje, essa passagem me desafia profundamente. Nós temos, ousadamente diz Paulo, nós temos a mente de Cristo. Paulo não diz, eu, o apóstolo Paulo, tenho a mente de Cristo. Ele não diz isso. Ele diz para aquela igreja que nós já sabemos que é muito complicada. Ele diz para aquela congregação de pecadores arrependidos e alguns que a gente percebe ao longo do texto que está meio difícil o arrependimento das obras mortas ali. Porém, é para esse povo que o Espírito Santo orientou o apóstolo Paulo a escrever tais palavras. Nós temos a mente de Cristo. A igreja de Deus tem a mente de Cristo. A plenitude, amados, só será possível no futuro, de fato, mas o cristão, o discípulo de Jesus, pode ter uma experiência antecipada do conhecimento de Deus no presente por meio da palavra, da pregação e do poder de Deus. Com isso eu quero caminhar contigo para a conclusão da nossa mensagem essa noite, lembrando do que diz o versículo 4. Primeiro, lembrando do que diz o versículo 2. Paulo não quis saber nada entre aquele povo em Corinto que não fosse Cristo e esse crucificado. Eu comecei a mensagem dizendo que os evangélicos vão ser a grande maioria religiosa desse país até 2035, creem em alguns pesquisadores, atestam alguns pesquisadores. Eu não vou entrar em juízo de valor, mais uma vez, definitivamente, vou refrear a minha língua, mas eu quero trazer um desafio para nós. Como vamos ser um povo que preserva a mente de Cristo no século presente, nos poderes do século presente, nas fontes questionáveis de muitos desses evangélicos do século presente? Que tipo de cristão eu e você vamos ser? Não apenas em 2035, mas hoje. Em abril de 2024, amanhã, segunda-feira, quando a gente entra naquela chamada roda viva do expediente, do trabalho, da rotina normal, quem nós vamos ser? O que vai ser conhecido de nós? Paulo, no versículo 2, do capítulo 2 de 1 Coríntios, diz: eu não quero saber nada de vocês que não seja Cristo e esse crucificado, pelo que as nossas vidas é conhecida. Pelo que a igreja local é conhecida, é Cristo e esse crucificado? É isso que temos que responder ousadamente, sim e amém. Pela fé, ainda que olhemos situações que apontam para caminhos contrários, devemos ouvir a direção do Espírito, nos arrepender e a partir de agora responder positivamente que Cristo Jesus e esse crucificado, agora ressurreto e exaltado à destra do Pai, seja conhecido entre nós. Que nessa época de distração tão grande que a gente vive, que nos afeta tão mortalmente, o Espírito Santo possa fazer esse verdadeiro avivamento entre nós, irmãos. Eu fico imaginando, meu Deus, tanta capilaridade de mídia, tanto poder de comunicação. Se a igreja só falasse um pouco mais de Jesus. Isso pode parecer piegas, pode parecer, mas é óbvio que falam de Jesus. Não! A igreja não tem falado de Cristo Jesus e esse crucificado, irmãos. E precisamos nos arrepender amargamente disso. Porque o cálice da ira que era para mim e para você, uma amargura que pela graça de Deus não vamos experimentar, o nosso Redentor experimentou antes da cruz do Calvário. Por isso precisamos nos arrepender
e tornar a beleza de Cristo aquilo que é mais visível no meio de nós. A beleza, os atributos, a graça, o amor, a misericórdia, a compaixão de Jesus, porque nós somos falhos. Precisamos nos arrepender e lembrar que é por causa dele que nós estamos aqui. É por causa do amor dele. É por causa da obediência dele. É por causa da humanidade dele e da divindade dele que nós estamos aqui. Por isso ele tem que ser o grande assunto da nossa vida, o grande assunto da igreja. Como o Espírito Santo pode promover isso no meio de nós? O versículo 4 nos orienta. Como o Espírito Santo de Deus pode fazer com que os santos no mundo, os santos na Vila São Luís, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, tenham a mente de Cristo. 3 coisas muito evidentes no texto. Paulo diz no versículo 4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. Então vamos lá, em primeiro lugar, palavra de Deus. Como eu falei aqui várias vezes, Paulo se fez valer de pelo menos 3 passagens de Isaías aqui, do profeta Isaías. Capítulo 64, capítulo 52, capítulo 40. Ele se valeu, a base de Paulo foi a palavra, o Logos, a mensagem de Deus, a revelação especial de Deus, irrefutável, inerrante. Temos que sim nos basear na palavra de Deus. Paulo era um homem cheio de experiência com Deus. Gente, é o apóstolo Paulo que está escrevendo isso aqui. Não é um teólogo de gabinete da Europa, da Idade Média ou do período da Segunda Guerra Mundial, como esses que eu gosto tanto, a gente sempre fala aqui, Martin Lloyd Jones, Bonhoeffer, John Stott. Esses são grandes homens de Deus, é claro, mas eles eram teólogos em sua maioria, talvez não tiveram essas experiências sobrenaturais que Paulo teve, e que ele nem mesmo tem autorização de dizer, a gente nem tem ideia do que Paulo experimentou como experiência. Mas Paulo se valeu das experiências dele, amados, não do que ele se valeu, da palavra. Palavra de Deus, em primeiro lugar. Se queremos ter a mente de Cristo, precisamos ter o Espírito Santo nos enchendo por meio da pregação da palavra de Deus. Da palavra, literalmente. Da palavra no dia a dia, nos encher da palavra. Em segundo lugar, diretamente ligado, ele diz, a minha palavra e a minha pregação. Portanto, pregação deve ter um lugar de primazia, sim, no nosso meio, se queremos ter a mente de Cristo. A palavra de Deus precisa ser pregada a tempo e a fora de tempo. Mas é a palavra de Deus. Quando nos referimos à pregação, sim, é essa overdose maciça de exposição, leitura bíblica, leitura pública, melhor dizendo, da Sagrada Escritura, interpretação do texto, aplicação para o dia a dia. Palavra devocional, temos que nos saturar da palavra de Deus. É impossível querer sermos um povo que tem a mente de Cristo como santos no mundo sem sermos saturados da pregação da palavra. Que tipo de cristãos nós vamos ser se não tivermos a mente de Cristo? E Deus usa a palavra de Deus para isso. E por fim, pela fé, precisamos do poder de Deus. Palavra, pregação e poder de Deus. Ele termina dizendo, em demonstração do Espírito e de poder. Meses atrás, Bispo Weber começou a clamar por uma manifestação poderosa do Espírito Santo no nosso meio. Alguns aqui provavelmente vão se lembrar disso, de mensagens, palavras, até nas conversas do corredor esse assunto recorrente. Conquanto vivamos dias duros e difíceis,
no que diz respeito a ver essa manifestação poderosa de Deus por meio de sinais e prodígios, a gente não deve se esquecer de uma coisa. A maior manifestação do Espírito Santo é a pregação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso que Paulo deixou de maneira muito notória aqui. O que precisa ser conhecido? Cristo e esse crucificado. O poder de Deus é revelado naquilo que foi encarado como fraqueza. A humanidade de Deus sendo massacrada na cruz. E é no meio dessa trama que vemos o poder de Deus, que literalmente tira o Deus Filho do meio dos mortos e o exalta 40 dias depois. E é nessa condição de exaltado que o nosso Senhor está. E é esse poder que precisa ser prioritariamente anunciado. Amados, com muito temor e tremor eu falo, talvez a gente não veja tantas manifestações visíveis de sinais e prodígios no nosso meio, porque estamos tanto preocupados com sinais e prodígios, e pouco anunciado o poder do Deus ressurreto, a beleza e o alvo maior que precisa ser divulgado nas nossas mensagens, Jesus Cristo. Ele que precisa ser conhecido, Ele que precisa ser anunciado, Ele que precisa ser a atração da igreja, o que atrai pessoas à igreja. Jesus, Ele é o poder de Deus, Ele é o vencedor, Ele é Deus, Ele é Senhor dos senhores, Ele é Rei dos reis. Jesus. E Ele, de fato, pelo seu Espírito, permite que a mensagem do Evangelho, que é poder de Deus, como Paulo escreve aos Romanos, seja anunciada e mais pecadores se arrependam diante dele. E nós, como pecadores que cremos que já nos arrependemos dos nossos pecados, sempre que ouvirmos o anúncio do Evangelho, reconheçamos o poder de Deus por meio da pregação e da palavra de Deus. Porque eu creio, amados, que é assim que nós vamos ser um povo com a mente de Cristo, para a glória dele. Fica de pé no seu lugar, por favor. Fecha seus olhos, curva sua cabeça mais uma vez. Pai Celestial, estamos aqui como teu povo, tua igreja, e pedimos que, diante do cenário onde tanta ostentação de linguagem, tanta sabedoria desse século, tantos jogos entre poderosos, e a tua igreja vagando no meio disso, Senhor Jesus, eu peço, em primeiro lugar, perdão pelos nossos pecados. Perdão pelos nossos pecados enquanto parte do corpo de Cristo, que por vezes peca. Senhor, não queremos nos encontrar como ignorantes em relação à revelação da Tua palavra. Queremos ser um povo que usufrui da liberdade que temos até então de carregar esses livros, de ter acesso por tantos veículos à Tua palavra. Queremos corresponder a isso com fidelidade nesses dias, Deus. E te pedir, Espírito Santo, vem nos encher de um desejo da Tua palavra, vem nos encher de uma nova compreensão da pregação do Evangelho, a pregação do Evangelho, não a pregação para atender nossos desígnios, nossas vontades, nossos sonhos ou projetos, é a pregação de Jesus, porque ela é o poder de Deus, o Evangelho é o poder de Deus. Ó Espírito Santo, queremos ter esse milagre de viver com mente de Cristo mesmo, de sermos homens espirituais, nossas irmãs serem mulheres espirituais, sermos um povo espiritual, uma igreja que corresponde ao Evangelho com fidelidade, temor e tremor, reconhecendo que nada de nós, Pai, pode ser atrativo para pessoas. Senhor, tudo é limitado, tudo é passageiro. As nossas estruturas falham. Senhor, o nosso carisma é passageiro, momentâneo.
Senhor, as modas passam, a música passa, a parede preta passa, a iluminação passa, mas a tua palavra permanece para sempre, Senhor. A falsa humildade, a falsa postura de crente, tudo isso passa. A tua santidade e a tua glória permanecem para sempre. Vem nos encher do Espírito, Senhor, e fazer com que Jesus, amado Jesus, Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, só o Senhor baste para nós. Só o Senhor, Jesus. É tudo que precisamos, é tudo que precisamos, é tudo que necessitamos. Jesus, leva-nos com essa compreensão para os nossos lares, para o nosso dia a dia essa semana, com o desejo de mais de Ti, mais da Tua palavra, mais da pregação da Tua palavra, mais do Teu poder, para a glória do Teu santo nome. Assim te oramos. Amém. Gente querida, Deus abençoe vocês. Tenham uma semana com essa busca. Busquem se encher da palavra. Busquem se encher de pregação da palavra. Boa pregação da palavra de Deus. E busquem o poder de Deus. Busquem o Evangelho. Deus abençoe.